Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos assistir a um conteúdo do qual você tem que estar atento às informações que eu irei apresentar neste vídeo. Você conhece muito bem o texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, aonde irá nos narrar a visita do Deus da Bíblia hebraica a Abraão. Abraão recebe a visita de Deus. E se eu falar para você que a construção deste texto revela uma fórmula literária antiga que já era conhecida em Canaã para se produzir histórias de personagens lendários. E eu ainda vou lhe mostrar que na Bíblia hebraica esta fórmula se repete. Todas as vezes que Deus irá visitar um indivíduo, ela acontece de maneiras específicas. E eu vou mostrar uma destas maneiras, repetindo-se na Bíblia hebraica, mas que, na verdade, é oriundo da cultura cananeia, especificamente dos textos de Ugarit, mais especificamente ainda na epopeia de Aquirat. Vamos falar rapidamente o que vem a ser a epopeia de Aquirat. Eu sei que você, inscrito aqui do canal, já ouviu falar várias vezes do contexto histórico, do achado arqueológico que diz respeito a este texto ugarítico, mas vai que alguém novo no canal nunca ouviu falar. Então, vamos rapidamente fazer esta abordagem contextual para quem ainda não conhece. Os achados epigráficos das escavações francesas de 1930 e 1931, no local da antiga Ugarit, incluíam grandes porções de 3 tabuinhas e um possível fragmento de uma quarta, pertencente a um épico sobre um jovem cujo nome é Aquirat, vocalizado convencionalmente. O texto foi inicialmente chamado de Epopeia de Daniel ou Daniel, em homenagem ao pai de Aquirat, mas na única tabuinha da qual a primeira linha, contendo o título da composição a qual a tabuinha pertence, está preservada. Está escrito: pertence a Aquirat. E um estudo mais detalhado revela que o texto realmente fala sobre Daniel apenas no que diz respeito a Aquirat. Aliás, falando aqui rapidamente, quem acompanha o nosso conteúdo, a nossa abordagem histórica que já realizamos acerca do profeta Daniel, sabe muito bem que a origem do personagem bíblico Daniel é o Daniel de Ugarit. Inclusive, a própria escrita do texto massorético entrega esta questão. De acordo com a ordem em que foram publicadas originalmente, as 3 tabuinhas são referidas como 1D, 2D e 3D, ou Aquirat 1, 2 e 3. Mas, de acordo com sua sequência orgânica, serão designados como Aquirat A, Aquirat B e Aquirat C. Aquirat A contava originalmente com 3 colunas de cada lado, mas a parte contendo a coluna 3 no anverso e a coluna 4 no verso está totalmente ausente. Aquirat B aparentemente contém partes da primeira e da última coluna de uma tabuinha de 4 colunas.
enquanto Akhatse é um tablet quase completo de 4 colunas. Parte do colofão de Akhatia está preservada e permite-nos datar a sua cópia no mesmo período da lenda do rei Queret, nomeadamente por volta do século XIV antes da Era Comum. A história beira o mítico e parece ter menos núcleo histórico do que o épico de Queret. Então, a epopeia de Akhat, a sua datação é do século XIV antes da Era Comum. Século XIV antes de Cristo, ou seja, antes da produção da Bíblia hebraica, antes da existência daquilo que nós denominamos Antigo Testamento. Agora que nós estamos contextualizados, vamos ao que nos interessa, que é ver este paralelo da visita de um Deus ao seu servo. Esta é a questão. Assim como Deus visitou Abraão em Gênesis 18, também Daniel, ele recebe a visita do Deus Kotar War Aziz. Exatamente isso. Gênesis 18 vai dizer: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Guarda esta fórmula. O Deus aparece para Abraão quando ele está assentado à porta de sua tenda. Então guarda essa informação. O Deus aparece quando aquele que é o seu adepto, o seu adorador, o seu seguidor, está assentado em algum lugar, à porta de algum lugar. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe, então preste atenção também nisso, preste muita atenção nessa fórmula: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Ou seja, Abraão manda Sara, ou Sarai, cozinhar para alimentar o Deus. Preste atenção nesta fórmula. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao seu moço, que se apressou a prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, um banquete. Preste atenção nisso. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Guardou a fórmula? Ele está assentado à porta da sua tenda, à entrada do seu local. Ele avista o Deus. Ele avista o Deus, fala com Deus, vai com a sua mulher, manda ela preparar comida e eles se alimentam. Depois o Deus vai falar o que ele tem que falar com Abraão. Temos isso? Temos, claro que temos. Vamos lá. Épico de Akhat. Eu mesmo trarei o arco, até eu transmitirei os dardos. E eis que no 7º dia, imediatamente, Daniel, que é o Daniel, homem de Rafa, imediatamente Gazir, o homem de Arnam, está em pé, sentado diante do portão. Opa! Debaixo de uma árvore poderosa na eira. Olha aí, ó. Julgando a causa da viúva, julgando o caso do órfão. No caso aqui ele está julgando, mas a fórmula é a mesma. Ele está no portão, a entrada, está ali sentado. Árvore, também nós vimos a árvore presente no texto do Gênesis, nitidamente, claramente, objetivamente. Nós vimos até mais objetivo ainda no versículo 8 do capítulo 18, que afirma expressamente que eles estão debaixo da árvore. Mas o versículo 1 já faz a abertura, dizendo que o Senhor apareceu-lhes nos carvalhais de Manre, nos carvalhos. Então, ó, fórmula, a mesma fórmula. Erguendo os olhos, olha só que interessante.
Erguendo os olhos, ele contempla de 1000 campos, 10.000 acres. A marcha de Cotar, ele espia, ou seja, ele vê o Deus se aproximando. É o que está no versículo 2. E vendo-os, correu. Olha só, que interessante. O que está no versículo 2. Ele vê. Olha só, a fórmula, a construção. É a mesmíssima construção do encontro de um Deus com o seu adepto. Ele espia o ataque de Cassis. Veja, ele traz um arco. Eis que ele transporta dardos. Imediatamente, Daniel, o homem de Rafa, que é o Daniel. Imediatamente, Daniel, o homem de Harnami, em voz alta para sua esposa, chama: ouça, senhora Danitia, prepara um cordeiro do rebanho. Pelo desejo de Cotar o Cassis. Olha só, prepara comida. Mesma coisa. Para o apetite de Ainin, ou Ainin, melhor dizendo, do artesanato. É um título de Cotar o Cassis, que ele era o deus artesão, né? Ele era o Hefesto, vamos fazer uma comparação assim. Em Ugarit seria a semelhança do Hefesto na cultura grega. De comida, de bebida à divindade. Então, ou seja, é um deus. Está claro ali. Sirva, honre-o, o Senhor de Ikpat-El. Tudo isso, ou seja, ele reconhece, é uma divindade, é um Deus, ele está aqui. Olha só, toda a fórmula. Vamos continuar. Senhora Danatia obedece, ela prepara um cordeiro do rebanho, pelo desejo, também em outras traduções ali, pela vontade de Cotar o Cassis, para o apetite de Ain, do artesanato. Depois vem Cotar o Cassis. O arco ele entrega nas mãos de Daniel. Os dardos ele coloca sobre os joelhos. Imediatamente, senhora Danitia, dá comida, dá bebida à divindade. Ela o serve, o honra. O Senhor de Ikpat-El. Tudo isso. Cotar parte para a sua tenda. Ain parte para o seu tabernáculo, Olha que legal, ele também tinha um tabernáculo. Que legal, que bacana. Imediatamente Daniel, o homem de Rafa, imediatamente Gazir, o homem Harnami, o arco faz, sobre Akrat ele faz, né? Como foi dito lá, o texto tem partes que estão incompletas, mas é isso. Assim, esta fórmula é uma fórmula antiga. E se você ler Gênesis, capítulo 19, livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 1, é a mesma fórmula. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então, a fórmula é a mesma fórmula, exatamente a mesma. Ou seja, é uma construção literária. Não aconteceu de verdade estas situações. São construções simbólicas literárias. Abraão não recebeu Deus na sua tenda, assim também como Daniel não recebeu Cotar o Cassis, que também era um deus, uma divindade na sua tenda. Nem o de rei Vavirê, nem Cotar o Cassis. Muito obrigado por terem assistido a mais um excelente vídeo. Me permite elogiar o meu próprio vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você, por alguma razão, não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.
And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough.